São 10 horas, 26 minutos e voltamos falando de Covid, porque a região sul do Brasil teve um crescimento de positivação de casos. O Brasil, nos últimos dias, vem registrando uma alta de positivos de Covid-19. Um levantamento feito pela DASA, maior rede de saúde integrada do Brasil, mostrou que os casos quadruplicaram em uma semana. Pelos dados divulgados, a procura por testes para a doença aumentou quase 32%, comparando as semanas de 10 a 16 de outubro, contra a última semana de outubro. A média semanal de positivações em todas as unidades do país passou de 5% entre os dias 10 e 16 para 21% na semana dos dias 24 e 30 de outubro, um aumento de 274%. A região sul do Brasil registrou um aumento de 5% nos casos durante esse período. E de acordo com o virologista José Eduardo Levi, a alta taxa de casos positivos pode ser explicada pela circulação da variante BA5 da Omicron e outras subvariantes que estão se espalhando pelo país. Tendo uma ondinha, pelo menos, que provavelmente é causada pela variante BA5, que é a última derivada de Omicron que vem aumentando entre nós, mas também podem ser novas variantes derivadas de BA5, que já estão sendo vistas em outros países e que aqui chegaram agora em outubro, porque é muito rápido, elas chegam e por ter uma vantagem adaptativa muito grande, se espalham rapidamente, acabam dominando o espaço. Isso nós vamos saber em breve do que se trata, mas já temos indícios que pode ser sim, até pode ser uma mistura de variantes que estão predominando nos Estados Unidos, por exemplo, algumas na Europa também. Então todas derivadas de Ômicron, mas não são a mesma Ômicron que a gente enfrentou em janeiro, já é uma Ômicron mais turbinada, mais modificada. O virologista alerta que os casos devem continuar subindo nas próximas semanas em todas as regiões do país. O especialista reforça a necessidade de manter os cuidados. Em novembro agora vamos ter Copa do Mundo, onde a gente costuma se aglomerar para assistir os jogos juntos, e depois as festas de fim de ano. É inevitável que a gente vai ter uma expansão. Isso vai acontecer. E aí a recomendação são as mesmas que a gente fez ao longo de toda a pandemia, de proteger os mais vulneráveis. Então, o encontro com pessoas muito vulneráveis, ele deve ser ao ar livre, com o uso de máscara, a higiene, tudo aquilo que a gente já comentou volta a ser importante no momento de alta, mas principalmente que as pessoas estejam em dia com a vacinação. Então, quem faz jus a uma quarta dose, que tenha tomado a quarta dose, quem faz jus a uma terceira, que tenha tomado a terceira dose, isso vai proteger a todos. A produção da Jovem Pan News procurou a Secretaria de Saúde de Londrina para saber como a doença está na cidade. A informação repassada foi de que ainda não foi constatado um aumento desses casos aqui em Londrina. A Secretaria também informou que ainda não tem previsão para redução da faixa etária para receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Raquel. Buganza, alguns pontos são importantes assim, né? Era a gente entender também, que é uma informação que a gente não tem, a gravidade desses casos. Eles estão aumentando bastante, é óbvio que se liga um sinal de alerta para que as pessoas tomem mais cuidado, né? E especialmente nesse período de maior aglomeração, que vem férias, vem Copa, vem compra de Natal, vem confraternização da firma, né? Então, realmente tem que repensar aí e tomar os cuidados, os mínimos necessários aí, né? Outra questão, quando a gente fala da cidade de Londrina, resta saber se eles estão fazendo teste para saber quantos casos tem, né? Não aumentou, mas não aumentou, eles estão testando? Quanto estão testando? Será que as pessoas estão procurando os postos de saúde ou estão indo direto na farmácia e fazendo teste? Até porque a gravidade diminuiu. Tem gente que está assintomática, às vezes faz o teste só para ver, né? Porque alguém da família positivou e descobre que está positivo também, né? Mas está totalmente assintomático, ou não tem, pega às vezes uma gripe leve ou algum outro problema assim, acaba não percebendo que é Covid. Então, eu acho que essa questão da testagem precisa ser repensada nesse momento para o município de Londrina, né? Para que tenha realmente números mais precisos, porque senão não vai ter. Senão a gente teria que fazer aí um levantamento na rede particular. Eu acredito, e até a gente precisa conferir isso com a prefeitura, se, por exemplo, as farmácias, elas fazem teste e elas repassam para a prefeitura os resultados, ou elas não são obrigadas a fazer isso? Né?
Porque às vezes a pessoa não está indo no posto, mas está indo na farmácia. Está fazendo teste, não está indo para o hospital, não tem registro em hospital. E aí vai ficar difícil ter uma estatística. E estatística é tudo nesse momento, né? Informação. Agora, a questão de reduzir o prazo para vacinação depende do governo federal, né? Ele precisa... Você mesmo não tomou, né? Não, eu fui até a terceira, né? A quarta dose em Londrina, ela foi liberada para idosos e para grupos de doenças pré-existentes. Né? Autoimunes, né? Autoimunes, isso. Essa era a palavra. E depois disso não baixou, né? Para outras faixas etárias. A grande questão até algumas pessoas vão conversando com a gente, né? A Joana Silveira coloca, isso nunca vai acabar, né? O Marcelo coloca, sem fim essa pandemia. E o Mário, meu filho quer tomar a quarta dose e não dão. A grande questão, né? Até se isso nunca vai acabar, se não tem fim, não vai sumir, não é? A Covid é como a H1N1, que apareceu, depois surgiu a H1N2, né? E outras variações. A questão é se manter ela controlada, né? Tem os casos sendo registrados, mas com casos leves, controlados, né? Com mapeamento, com vacinação, isso vai ser por resto da vida. Tem que esperar para ver qual vai ser a política a partir do ano que vem para vacinação, se vai ter uma vacinação única por ano, a gente entender melhor qual vai ser a política. Porque a questão da redução, por exemplo, da faixa etária depende do Ministério da Saúde, né? Ele autoriza e aí os municípios fazem, né? Então tem que aguardar decisões federais para tudo isso, tanto para saber se a gente vai ter uma vacina única e tanto também para essa redução de faixa etária. Pan News Londrina 10h32.